A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6, está escrito: não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. O que mais temos visto hoje no meio cristão? São pessoas que, ao invés de abençoar o seu irmão, o seu semelhante, prefere amaldiçoar. Uma geração de cristãos que, ao invés de pregar o amor como base nas Escrituras Sagradas, ou seja, a Bíblia, como forma de sustentação de uma vida com Cristo Jesus, estão com as suas vidas focadas na materialidade e para satisfazer os desejos da carne, são capazes de lutar, de brigar, de amaldiçoar o seu próximo e, pasmem, alguns ainda fazem isso em nome de Deus, principalmente quando estão conversando, dialogando em grupos de WhatsApp, Telegram e outros aplicativos. São nestas trocas de mensagens que estes falsos líderes, estes falsos pregadores do Evangelho de Cristo Jesus mostram a sua verdadeira imagem. Tirando aquela máscara de ovelha, de bom pastor, o bom samaritano, e como lobos agridem, atacam, ferem o seu próximo, sem se preocupar com o exemplo deixado por Cristo Jesus, para que hoje nós pudéssemos adotar nas nossas vidas. Nos locais onde eles chamam de altar do Senhor Jesus Cristo, alguns lançam sobre a vida da igreja, sobre a vida dos irmãos, palavras amaldiçoadoras, na qual, se o irmão não tiver alicerçado na fé em Cristo Jesus, ele acaba pegando aquelas palavras para sua vida e tem a sua vida destruída por causa de homens que deveriam ensinar o amor, que deveriam pregar o amor como a única forma, o único meio de chegar até Cristo Jesus, mas por desejar enriquecer, tem a pachorra de ameaçar a igreja de Cristo Jesus, caso a mesma não lhe entregar o dízimo, as ofertas, ou simplesmente deixa de fazer o que estes anticristos querem, esquecendo ou não fazendo questão de seguir o exemplo deixado por Cristo Jesus e por seus apóstolos, a renúncia de si mesmo e amor ao próximo, porque foi por amor que o Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário em favor de nós, para que, uma vez livres do pecado, pudéssemos viver no teu amor. Então, se consideramos seguidores do Senhor Jesus Cristo, temos que ser seus imitadores, ou seja, Cristo Jesus pregou o amor, não cabe, não compete a nós pregar algo que não seja o mesmo amor na qual o Senhor Jesus Cristo demonstrou e tem a cada dia demonstrado para conosco, sendo assim que glória teremos se ficarmos felizes se tivéssemos um irmão ou inimigo com a sua vida destruída batendo a porta da nossa casa para pedir ajuda, e nós debochando, ficássemos rindo. Pois se que agimos assim, se atuando dessa maneira, estaremos comprovando para o mundo que o Senhor Jesus Cristo não se faz presente em nossas vidas e que somos uma farsa, que somos uma fraude. Porque qualquer um que sente feliz com a desgraça do seu irmão ou mesmo do seu inimigo, esse não é de Cristo Jesus, esse não poderia sequer dizer que é cristão, porque a sua conduta, a sua postura mostra para todo mundo algo totalmente ao contrário do que está dizendo, ao contrário do que está falando. É como se com a boca tivesse dizendo que ama a Cristo Jesus, porém seus atos apontam o contrário. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o amor do Deus absoluto, Criador do universo pela sua criação, a humanidade. Por que então ainda existem pessoas que deveriam ser exemplo de amor humanitário, de amor ao próximo, amaldiçoando o seu irmão, o seu semelhante? Por não concordar com sua forma de pensar, por discordar com relação à palavra do Senhor Jesus Cristo, ora não podemos nos vangloriar daquilo que não é nosso, mas antes firmes à palavra do Senhor Jesus Cristo possamos ensinar, viver o verdadeiro sentido do Evangelho de Cristo Jesus. O amor. Não se pode amar com palavras, mas com atitude. O amaldiçoar ou amar, os dois juntos não combinam, não tem como funcionar, dá certo. Vamos nos policiar, de vigiar a nossa mente para que não pecamos sequer em pensamentos, pois o pensar o mal para o nosso irmão, para o nosso semelhante, pois o desejar ainda que seja em pensamento mal para o próximo, ainda que esse venha a ser o nosso inimigo, não é de hipótese alguma, não é de maneira alguma prova do amor de Cristo Jesus em nós. Que possamos ter uma fé genuína que não almeja o mal, mas que almeja sempre fazer o bem, e almejar o bem é acima de tudo, saber perdoar, e perdoar é expressar seu amor ao invés do ódio, é expressar a boa fé, a esperança ao invés da maldade, que a nossa oração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser nesse sentido, de que precisamos a cada dia, a cada amanhecer praticar a vontade, o desejo do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Nós temos a escolha de definir aquilo que queremos para nossas vidas, quer seja para a vida eterna, que seja para a morte, a escolha sempre será nossa. A palavra do Senhor Jesus Cristo no de Salmos, capítulo 119, versículo 142, está escrito: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Precisamos colocar em prática nas nossas vidas como cristão é o cumprimento da nossa palavra. Se damos a nossa palavra para alguém, temos a obrigatoriedade de cumprir, para não atrair para nossas vidas maldição, porque um cristão que não cumpre com a sua palavra, ele atrai para sua vida toda sorte de maldição. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo disse que a nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não.
Pois se passar disso se torna pecado e quantos líderes religiosos vemos dando a sua palavra, todavia a sua palavra não tem valor algum diante da sociedade e diante do homem. Um exemplo que podemos dar é se um proprietário de um imóvel, na qual alugamos coloca na responsabilidade de uma imobiliária, todavia essa mesma tem encontrado dificuldade de divulgar seu imóvel e você de repente encontra pessoas que têm essa facilidade para alugá-lo, porém ela não é o corretor, ela é somente o porteiro daquele prédio onde a sua sala está para alugar e você no desespero para alugar, porque está tendo gasto com aquela sala, promete para aquele porteiro abençoá-lo com o primeiro aluguel, não tarda em cumprir a sua promessa, para não cair no esquecimento. Pois se não cumprimos a nossa promessa como esperamos que o Senhor Jesus Cristo há de cumprir a sua promessa sobre as nossas vidas. Então se prometemos alguma coisa, seja no desespero, seja ou por data de sabedoria tratamos em cumprir, antes que a mão do Senhor Jesus Cristo possa vir a pesar sobre a nossa vida, através das circunstâncias deste mundo, trazendo sobre as nossas vidas algum tipo de maldição, doenças ou perdas financeiras, porque é o cumprimento da nossa palavra, ou melhor é o não cumprimento da nossa palavra dada, firmada ainda que não tenha contrato assinado, que poderá destruir a nossa vida, porque não honramos com a palavra dada, com compromisso ainda que seja verbal firmado, entre nós e aquela outra pessoa. Pois ainda que aos olhos dos homens não pagamos, o juiz dos juízes irá nos julgar porque a justiça do Senhor Jesus Cristo ela é uma justiça eterna, a lei do Senhor Jesus Cristo é a verdade, se prometemos e não cumprimos estamos sendo injusto para com o nosso próximo, estamos agindo na mentira e se estamos na mentira não podemos estar na verdade que é o verbo e o verbo é o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 14, está escrito: Jesus respondeu, e disse-lhes, embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim, e para onde eu vou, mas vós não podeis dizer de onde vi, nem para onde eu vou. O cristão não dá testemunho de si mesmo, é a verdade quando vemos pessoas na televisão, nos púlpitos das igrejas de Satanás falando os milagres na qual o Deus deles tem feito na vida deles não passa de enganação de falsidade, de mentira, porque está sobre a responsabilidade de cada seguidor do Senhor Jesus Cristo viver na verdade, porque o Senhor Jesus Cristo é a verdade e se somos testemunha de Cristo Jesus temos também que viver na verdade, no cumprimento da nossa palavra, dando um testemunho verdadeiro a fim de que o Senhor Jesus Cristo possa ser enxergado em nós e assim nos usar. Nos capacitar para pregar o seu Evangelho, porque o Senhor Jesus Cristo sabe se aonde viemos e sabe para onde iremos, porém o homem não sabe da onde veio e muito menos para onde irá. Vive às escondidas e se vivemos escondido não estamos vivendo na luz e se não estamos na luz estamos em treva e se estamos em trevas estamos na mentira e se estamos na mentira não estamos em Cristo Jesus, mas sim Satanás, porque aqueles que é de Cristo Jesus, para Cristo Jesus vive e sabe de onde Cristo Jesus veio e sabe que com ele estará. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: para aqueles que vivem em Cristo Jesus sabe qual o caminho na qual ele tem que caminhar para estar com Cristo Jesus e esse caminho só pode ser a verdade e a verdade está na Bíblia Sagrada, é o cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo na vida de cada um de nós, porque não tem como dizermos que somos de Cristo Jesus se os nossos atos e as nossas atitudes diz o contrário, ou somos da luz ou somos da trevas ou seguimos o caminho de Cristo Jesus que é a verdade e a vida, porque se não estamos em Cristo Jesus automaticamente estamos na mentira e se estamos na mentira não estamos na verdade, e assim não temos vida. Estamos mortos, porque não tem como alcançarmos a plenitude da vida eterna se não for confessando o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador por mais que queremos, por mais que buscamos na religião, nas crendices populares, nós jamais alcançaremos a vida, jamais chegaremos a Cristo Jesus se não for pela tua palavra, e quando falamos aqui que é pela palavra do Senhor Jesus Cristo que é através da Bíblia não estamos de modo algum referindo-se aos conceitos religiosos que fazem muitos terem a Bíblia aberta na sua casa, aberto do livro de Salmo 91 que para alguns é o bastante para lhe trazer vida. Não a do Senhor Jesus Cristo é a verdade e a vida. O Senhor Jesus Cristo e ninguém alcança a glória de Cristo Jesus se não for mediante a confissão de que é o Deus absoluto.